Olá, assinante do Canal 14. Estamos no ar com mais uma programação do Visão Geral. Hoje, dia 6 e terça-feira, hein? E o tempo já começou a voar. Logo no início, já foi esses dias, dia 1º, mas foram tantos feriados, né, que o mês já está passando rápido. E é com muito prazer que hoje o Visão Geral está recebendo aqui, né, o contabilista, que é o pastor Osmar. Muito prazer em ter aqui na nossa programação do Visão Geral. Bom dia, Eliane. Bom dia a todos que nos assistem. É um prazer, um privilégio, estar aqui com você e agradecer a vocês essa oportunidade de falarmos um pouco sobre o imposto de renda. O senhor é especialista em contabilidade tributária, é isso? Em todas as áreas? A contabilidade, ela tem várias vertentes. Então, assim, o contador ele pode, optar em algumas áreas específicas, o nosso escritório, fala um pouco do nosso escritório. Então, vamos fazer o seguinte, eu comecei tudo errado, vamos saber primeiro quem que é Osmar, que aí a gente chega até onde, né? Aí eu deixei para deixar essa pergunta mais a segunda, mas vamos lá. Quem que é pastor Osmar? Vamos contar um pouquinho da sua história, como você começou, vamos contar para aquelas pessoas que ainda não teve a oportunidade e o prazer de conhecê-lo, mas saber agora, né? Vamos falar um pouquinho da sua história? Eu sou do Tocantins, na época era Goiás, norte de Goiás, mais precisamente lá próximo a Palmas, a capital, cidade de Silvanópolis e Porto Nacional. No ano de 1994, nós viemos para Anápolis, Minha mãe, nós viemos para Anápolis e a gente está aqui desde 1994. Eu já me considero um anapolino. Anapolino, é isso? De coração. De coração, de paixão. Isso. E a gente chegou aqui, a gente fez o técnico em contabilidade e depois a gente fez ciências contábeis, fizemos a faculdade e a gente alterou o registro no Conselho de Técnico em Contabilidade para contador. Certo. Fizemos com faculdade. E o motivo da gente montar o escritório e ter o próprio escritório, na verdade, não foi o crescimento profissional, na verdade, foi o crescimento da família. Quanto tempo você tem o escritório? Foi em 2012, 2012, Em 2011, a minha esposa engravidou dos quadrigêmeos. São quantos filhos? São trigêmeos. Trigêmeos? Nós são uma menina? Uma moça e 2 rapazes. Nós fizemos um tratamento, doutor Marcelo Arantes, e veio quadrigêmeos, veio 3 meninos. Nós perdemos na UTI, nasce prematuro, nós perdemos um dos meninos. Então, ficou 2 rapazes e a moça, a Heloísa. Então, ficou os 2 meninos, eram 3, ficou 2 e a Heloísa. Hoje eles vão fazer agora em maio, no final de maio agora, 13 aninhos, eles vão fazer, já está rapaz e moça já. E o nome da sua esposa? Elisângela. Elisângela Nolito. Irmã Elisângela, Um abraço para a irmã Elisângela, Pois é. Olha aí, então, aí você montou o seu escritório? Aonde foi? Devido a haver esse tanto de filhos, de neném, a gente montou o escritório. E a gente já trabalhou em alguns escritórios aqui da cidade. A irmã Elisângela também, ela é contadora? A irmã Elisângela, ela é enfermeira. Tá. Ela trabalhou sempre nessa área da enfermagem. E aí eu montei o escritório devido a essa necessidade. Aí na época eu trabalhei para alguns contadores, o contador Francisco Barbosa de Alencar, mais conhecido como Chiquinho, e trabalhei com o Altair de Castro, contador. Trabalhei também no escritório Naves, que é um dos maiores escritórios aqui da cidade, o Ronan Naves, eu trabalhei lá. E aí, devido à necessidade dessas crianças aí, eu falei, não, eu tenho que montar meu escritório para ter uma renda melhor. Foi quando eu montei o escritório ali na Engenheiro Portela, na Vila Góes. Eu fiquei ali na Vila Góes até 2020. Em 2020, nós mudamos para a sede própria, ali no Residencial Rio Jordão, abaixo do Supervido e APC. Então, o escritório, você perguntou qual que é a nossa área, a gente atende as empresas em geral para fazer a contabilidade, a escrita fiscal, o departamento pessoal, e a gente faz tudo para atender as empresas pequenas, empresas médias. Eu tenho alguns clientes, bem pouco, acho que uns 3 clientes que são maiores, uma mineradora, algumas empresas maiores, uma no Tocantins, uma no Pará.
Você também atende as empresas de fora também? Eu tenho um cliente que ele era daqui de Anápolis e ele muda para o Pará. E aí ele abre uma mineradora lá no Tocantins, na cidade de Goianorte, e abre outra mineradora em Canaã dos Carajás. E aí eu faço a contabilidade dessas empresas dele. Que bacana. Mas vamos chegar, a gente chegou à época agora das declarações de imposto de renda, né? O pessoal aí deve, a maioria acho que já entregou as declarações de imposto de renda dos brasileiros. Me parece que já tem mais de 50% que já passaram essas declarações. Verdade. Mas, pastor Osmar, quem que é obrigado a declarar imposto de renda este ano? Normalmente as pessoas têm essa dúvida, né? Eu sempre falo quando eles recebem o seu holerite, a sua folha de pagamento, ali vem falando do imposto retido, IRRF, imposto retido na fonte. Vem lá na sua folha de pagamento. Aí no final do ano, lá meados do mês de no início do ano, fevereiro mais ou menos, as empresas entregam para os seus colaboradores o informe de rendimento. Nele vem falando lá quanto que foi retido no ano anterior. Então, partindo desse documento, o funcionário, o empregado já sabe que ele tem que declarar. Mas eu até anotei aqui o valor que a pessoa é obrigado, né, declarar. Então, é R$ 30.639,90. Pessoa que auferiu, que recebeu rendimentos durante o ano passado, o ano anterior, ano no calendário 2024, R$ 30.639. Isentos. Até esse valor ele não é obrigado a declarar, ele é considerado isento de imposto de renda. Entendi. Então, acima de R$200 mil, aí ele já vai ter que pagar? Não, aí nesse caso esse R$ 30.639,90 é anual. Anual. Divide-se esse valor por 12 meses do ano. E proprietários de bens acima de 800 mil também devem se declarar? Os proprietários de bens e até mesmo pessoas que fizeram algum tipo de investimento em criptomoedas, a Receita Federal ela tem um sistema, foi até bom você falar sobre isso, falar um pouquinho sobre o sistema de malhas da Receita, o sistema de como a Receita descobre que a pessoa teve rendimentos, né? Tem vários programas que as empresas, declarações informativos anuais, que a Receita Federal recebe essas informações das empresas. Certo. Então, quais são elas? Então tem a DIMED, são várias, né? A DIRF, são várias declarações que, por exemplo, a DIMOB, que é das imobiliárias. Então, quando essa pessoa ele compra um imóvel, a Receita Federal, mesmo que a pessoa fale assim, é um contrato de compra e venda, a imobiliária informa para a Receita Federal que aquele contribuinte, aquele CPF, comprou o imóvel. Então, tem a DIMOB, que é das imobiliárias, né, das corretoras de imóveis. Então, elas informam para a Receita Federal. Então, a pessoa às vezes fala assim, eu não queria declarar esse bem, esse imóvel que eu tenho. Não, mas a Receita já está sabendo que você comprou. A declaração já informou, as empresas já informou. Então, a DIMOB é uma delas, né? Aí, se a pessoa não declarou na declaração de imposto de renda, ela cai na malha fina. Porque a imobiliária, ela foi e declarou que a quantidade, né? É possível que sim, que ele caia na malha porque ele não informou um rendimento que ele teve, porque a Receita recebeu essa informação na DIRF, ele recebeu, por exemplo, aluguel. Ele alugou uma casa e ele muitas das vezes está inocente, achando que a Receita não está sabendo. Mas mesmo que tem só o aluguel, tem que declarar? Se a Receita recebeu essa informação, uma boa pergunta, se a Receita recebeu essa informação, que você alugou aquele imóvel, às vezes até o próprio inquilino, lá na declaração dele, ele vai e informa o seu CPF que pagou para você tantos meses de aluguel. Então, aquela informação ela vai para a Receita Federal. E aí você não declara, vai estar essa informação lá. Então, o cruzamento de informações, você não declarou, provavelmente, possivelmente, o seu CPF vai ser suspenso, bloqueado, porque você não declarou. Aí eu tenho que fazer uma retificação. No caso, não declarou, tem que declarar. O CPF é bloqueado, ele só descobre que ele é obrigado a declarar, ele só descobre muitas das vezes quando ele vai ao banco. E a conta está bloqueada, o gerente fala, não, é porque está constando aqui na Receita Federal que seu CPF está suspenso, bloqueado. A Receita Federal, como que ela entra em contato com o cliente? Cliente não, é com o contribuinte. A Receita Federal, muito importante sua pergunta. No preenchimento da declaração, a gente pode falar um pouquinho do preenchimento da declaração. Tem que ter muito cuidado no preenchimento, que é aquele endereço que você coloca ali no início da declaração, né, nas informações do contribuinte, você colocar o seu endereço correto, o CEP correto, porque a Receita, uma das maneiras que ela entra em contato mesmo é
pela cartinha padrão no seu endereço na sua casa. Então ela a Receita não envia e-mails, não envia links para você. Está chegando muitos e-mails, boa pergunta, está chegando muitos e-mails que é fraude, falando que a sua declaração tem pendências, você deve procurar sim um contador, um profissional para fazer a sua declaração, porque é importante as informações que você coloca ali, o seu endereço, os seus dependentes. Assim, quais são os prejuízos que o contribuinte vai ter se ele passar uma informação errada? Porque eu sei que um contador já fez isso comigo, eu sofro até hoje por causa disso. Fala aí, vamos citar alguns exemplos de um preenchimento de uma declaração errada. O que acontece mais? Hoje a gente vai fazer falar sobre algumas coisas. Já ouvi muitos outros colegas contadores, já vi auditor da Receita Federal dando entrevista, explicando. A gente já participou de alguns cursos. Hoje a gente vai falar assim, vai ser bem prático nesses assuntos. Eu até trouxe aqui anotado alguns casos que pode trazer problema para o contribuinte, né, para o declarante. Né? A gente falou daquele que não declarou, mas ele obteve rendimentos e a Receita está sabendo. Então, como que a Receita notifica ele? Pelo endereço da casa dele, uma cartinha. Outra forma é bloquear o CPF dele, que bloqueando ele vai ter que procurar a Receita Federal, o atendimento ali na Presidente Wilson, ali no bairro Jundiaí, acima da antiga Faiana. A sede da Receita Federal é ali. Certo. Então, o preenchimento é de suma importância procurar um profissional, porque hoje nós estamos, Eliane, vendo muitas pessoas procurando uma lan house para preencher seu imposto de renda. Com o aplicativo do Gov, tem a opção da declaração pré-preenchida e muitos têm optado, até o próprio contribuinte, ele mesmo fazer a declaração. Mas hoje eu vou falar aqui em alguns pontos bem simples, que muitas das vezes o barato pode sair caro. Tá? Hoje no escritório, as nossas declarações, nós cobramos lá a partir de R$200 o valor que a gente cobra. Não só para enviar a declaração, mas também para acompanhar. Porque o grande problema é que muitos enviam a declaração, às vezes no Lan House, e envia, não acompanha. Quando você chega lá na Receita, tem um vídeo que fica passando lá na TV, ele fala, você não só envia, você tem que acompanhar a sua declaração. Talvez tenha acontecido isso com você. Enviou a declaração, mas não acompanhou. Não é só enviar. Infelizmente, tem pessoas aí fazendo declarações até mesmo num corretor de imóveis, assim, não é corretor de imóveis que eu quero falar, aquelas empresas que tem que financiar imóveis, vai lá e faz a declaração e ele muitas vezes nem está sabendo que fizeram a declaração para ele. Então, procure sempre um profissional para fazer a sua declaração de imposto de renda que acompanhe a sua declaração. Que a gente conheça também, e sabe, da capacidade dele. Muito né? bem, muito bem. Porque, vou te falar, se você arrumar qualquer um, a gente sofre muito, viu? E paga muito caro por isso também, verdade, né? É verdade. Foi bom você falar sobre isso, assim, porque você tem que ter uma pessoa para alguém que você já conhece, que tenha uma indicação. Os meus clientes lá, hoje eu tenho na planilha mais quase 700 clientes alistados na planilha de imposto de renda. Lá vem os dados pessoais dele, o CPF dele, a data de nascimento, a senha do Gov, tudo ali naquela planilha. Os meus clientes são indicações, um indica o outro, um vai falando para o outro e a gente vai aumentando essa carteira de clientes. Certo. Porque você tem que confiar no profissional. Então, os meus clientes são, a maioria, 99% indicação. Então, o que acontece? A declaração tem que ser bem preenchida, por quê? Às vezes um detalhe, o barato pode sair caro, tem esse ditado, né? Às vezes uma informação preenchida incorretamente, ela vai te causar um dano. Eu até anotei aqui um caso de um cliente que ele fez a declaração lá no estado do Mato Grosso, ele estava em viagem. Certo. E ele fez lá com qualquer pessoa, ele nem sabe se a pessoa era contador profissional. E aí ele fez a declaração e lá na aba dos rendimentos recebidos acumuladamente, são rendimentos tributáveis da pessoa jurídica, que é aqueles casos, rapidamente falando assim, às vezes a pessoa trabalha na área pública, né, e entraram na justiça lá um processo para receber uma diferença, né, vamos dizer assim. E aquele dinheiro vem de uma vez, que ele vem 40 mil, 50 mil ali de uma vez, ou 100 mil, 120 mil, de uma vez só. Então, é um dinheiro de uma causa na justiça. Acontece isso muito com o pessoal aposentado, pessoal do Estado, da Federal, de algum órgão. E aí recebe esse dinheiro. Se você não souber colocar lá na declaração, é esse caso desse cliente que eu anotei aqui para comentar com vocês. Essa pessoa que fez a declaração lá no Mato Grosso colocou, ao invés de colocar, tem a opção de ajuste anual,
né? E tem a opção de exclusivo na fonte, que é mais vantajoso, ele pagaria menos imposto nessa opção. Nesse preenchimento, essa pessoa lá colocou ajuste anual. Ao invés dele restituir pelas deduções legais R$ 923, ou pelo desconto simplificado R$ 1.068,86, ele veio a pagar R$ 1.900. E aí, com mais juros e multa, porque ele esqueceu de fazer o pagamento, a declaração dele foi para onde? Para a malha. Tá, mas espera, ele recebeu esse dinheiro veio referente a quê? Esse dinheiro veio, era uma causa que ele tinha uma ação, Mas esse dinheiro não veio já descontado? A gente informa lá o imposto que vem retido, a gente informa. Certo. O erro está no preenchimento. Ao invés ele não tinha nem de pagar, então? Não, ele era restituir R$ 1.068. Aí ele fez para pagar. Aí ele ficou a pagar e caiu na malha. Por quê? Porque foi informado errado. As informações lá na declaração dele não tinha só essa informação errada, tinha outras. Tem umas 8 informações erradas. E depois esse negócio ainda passa para a Fazenda? Chegou uma carta para ele na casa dele, ele ficou louco, aí ele me procurou. E aí ele falou, não, eu fiz lá no Mato Grosso e tal. Aí eu entrei na declaração dele, fiz as correções e retificamos, e ele restituiu. Como ela fez pelas deduções legais, uma vez que você opta por um regime, ou deduções legais, ou desconto simplificado, não tem como alterar. Até o dia 31, que é o dia 30, agora é o último dia. Certo. Como a pessoa que fez lá optou pelas deduções legais, a gente só pode retificar no mesmo regime. E aí tem isso também, né? Tem isso também. Esses detalhes, todos são os detalhes. Pequenos detalhes. Aí tem aquele jargão que quem não tem as manhas não entra, não. E aí, então, ele pode... né, ter vários danos, né? Várias complicações. E aí eu retifiquei a 2023 dele, ele veio a restituir os R$ 923, ao invés de pagar R$ 1.900, mais juro e tal. E aí ele vai restituir R$ 923. Retificamos a 2023 e a gente enviou a 2024, 2025. Então, ou seja, muita atenção no preenchimento. Outros 2 casos que eu anotei aqui foi o preenchimento que foi feito também numa empresa dessas de financiar imóveis. O rapaz foi lá para financiar um imóvel, ele nem sabia que alguém tinha feito a declaração, talvez ele imaginou que alguém ia fazer. Fizeram a declaração com uma renda alta para ele. E aí ele financiou o imóvel. Beleza, tá certo, tudo bem. E aí... ele, depois de um certo tempo, a cartinha chegou na casa dele. Toda pessoa que vai financiar um imóvel tem que apresentar a declaração de imposto de renda. Isso, um comprovante de renda. E a declaração é um meio... A declaração é um comprovante legal e hábil. É um documento hábil. Muita gente utiliza a declaração para comprar Olha, isso é muito bom. Essa informação é muito boa. Utiliza da declaração para comprar um imóvel. Isso. E muitas vezes o corretor, sei lá quem que vai fazer a declaração, pode aumentar aí o salário dele. Isso mesmo. Continua. Isso mesmo. E aí esse caso, o rapaz foi lá e colocaram uma renda bem alta para ele, para justificar a renda, a parcela que ele ia pagar do imóvel. Certo. E ele inocentemente, às vezes até sabia, mas inocentemente nem a Receita mandou a cartinha para ele cobrando o imposto sobre aquela renda. E aí ele levou aquele susto. E aí ele nos procurou, nós fizemos já tinha um certo tempo, eu montei um processo na época, porque a declaração não permitia mais fazer a retificação, né? E como que faz quando não permite fazer a retificação? A declaração ela tem um prazo, ela vai para a malha e aí fica aguardando o contribuinte fazer a retificação. Depois que ela vai a dívida para a PGFN, que é a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ela aumenta mais 20% dos advogados da União, ela aumenta a dívida mais 20%, mais juros e multa. É muita coisa, eu sei como que é. E aí depois que ela vai para a PGFN, não tem como mais você retificar pelo sistema, pelo computador normal. E aí o que faz? Aí você monta um processo da entrada e você tem que provar que você não teve aquele rendimento. Nesse caso aí você fez assim? Nesse caso desse rapaz, sim, montei o processo e a gente foi atrás dos rendimentos dele. Como ele era autônomo, ele tinha uma caminhonete, fazia frete, a gente então foi atrás dos extratos bancários, a comprovação de que ele não tinha vínculo, carteira assinada, não tinha nenhum vínculo com nenhuma empresa, que ele era autônomo, prestador de serviço, fazia frete. E a gente colocou os extratos bancários, a carteira de trabalho dele, os comprovantes na documentação. Na época, a Receita ela aceitou essa justificativa e cancelou o débito. Ela cancelou a declaração, cancelou o débito. As multas também?
Tudo, multas e deixa eu te juros. falar, isso tem vencimento? Por exemplo, você entrou com processo, por exemplo, a Fazenda, e aí entrou com processo, você tem um prazo, caduca essa dívida? Quando a dívida vai para a PGFN, não, ela não caduca, ela fica caduca, é o jeito ela de falar, né? Olha, eu costumo dizer, eu faço até uma brincadeira lá com meus clientes, com as pessoas que me conhecem, que a gente fazer de tudo para não cair na Receita Federal, não cair na malha, não cair na mão da Receita. Porque cair na mão da Receita é uma das piores coisas que existe. Então, você trabalha, faz de tudo para andar legal, para não ter problema, né, na Receita Federal. É muito ruim. E aí, nesses casos de preenchimento errado, a gente falou agora de preencher com uma renda muito alta, e ele veio a ter esse problema, mas a gente conseguiu com o processo cancelar. Agora, teve um caso que não. Teve um caso, eu anotei aqui, teve um caso de um rapaz que ele fez a declaração do mesmo jeito para financiar o imóvel e tal, e aí gerou essa... eu acho que a intenção dele era financiar um imóvel, e aí essa declaração foi feita com uma renda alta. O que a Receita? A gente montou o processo, só que a Receita Federal mandou os extratos bancários dele, mandou uma relação da movimentação dele durante um período que ele alegou ter aquele rendimento alto. A gente montou o processo para cancelar. Só que a Receita achou os extratos bancários dele, mandou lá. Ele estava faturando lá na conta dele, conta corrente, 1 milhão, 1,5 milhão. Então, a Receita Federal mandou o extrato, mandou o resumo, aliás, dos totais e falou, olha, você não pode... Nós não vamos cancelar a sua declaração porque você teve movimento na sua conta pessoa física. Justifica para a gente o que é esse dinheiro aí na sua conta. Ele trabalha na Ceasa, mexe com verdura, que é um produto isento de ICMS, né, mas passível dos outros impostos, né, os impostos federais, imposto de renda, contribuição social. Ele não tem CNPJ, ele não tem empresa. Mas o erro das pessoas, Eliane, empresta a conta para o colega não tem conta e ele vai e empresta a conta para os outros movimentar, fazer depósito, cheque, empresta cheque, o colega vai lá e faz o saque do cheque. Então, muito cuidado. E depois ele vai ter que prestar conta disso, né? Por exemplo, igual o construtor. O construtor recebe uma quantia maior para pagar, vamos supor, o peão lá, né? Vai pagar o servente, vai pagar o ajudante, mas o pintor, tá. Aí vai cair tudo na conta dele. Agora no Pix, né? Uma hora chega a conta. É o caso que a gente está mencionando, a pessoa empresta a sua conta para outros colegas, amigos ali usar a conta. O caso do construtor é a mesma coisa, ele pega um dinheiro grande de uma obra, mas que na verdade ele vai repassar para o pedreiro, para o pintor, para o eletricista, para o servente, para todos aqueles que estão trabalhando na obra. Por isso a importância do construtor ter um CNPJ, ter uma empresa. Na empresa ele assina a carteira, faz tudo certinho, faz o pagamento do holerite, paga as verbas rescisórias, tudo que tem quando manda embora, e paga FGTS, paga o INSS, para ele não ter problema. Eu tenho vários construtores lá que tem o CNPJ, tem os funcionários tudo registrado certinho. Quanto que está pagando hoje, por exemplo, foi construir uma casa, a casa deu um rendimento de 100 mil reais, quanto vai pagar de INSS hoje, mais ou menos? Se ele tiver, Eliane, se ele tiver o CNPJ, ele vai contabilizar toda essa despesa do material que ele comprou, tudo com nota fiscal, ele vai conseguir legalizar essa obra, quando finalizar essa obra, ele vai conseguir legalizar essa obra pagando bem menos do que na pessoa física. Se ele for hoje montar um processo lá de regularização de obra na Receita Federal, para ele pagar o imposto, nesse caso que você falou, aí vai dar muito mais de 50 mil. Você está entendendo? Mas então, se ele tem um CNPJ e ele vem pagando regularmente todas as as despesas, ele vem pagando certinho, com certeza, se ele vem fazendo a contabilidade, com certeza vai ficar muito mais barato para ele do que ele deixar para a última hora e ainda corre o risco, como você falou. Ainda tem um risco ainda do Ministério do Trabalho chegar lá na obra, não ter ninguém carteira assinada e ainda levar a multa do Ministério do Trabalho. Só para a gente, que a gente está em cima do horário, pra gente, quais são as despesas que pode ser reduzida, né? E o que acontece se a pessoa atrasar a declaração de imposto de renda? Pode ser? Sim. Para a gente encerrar aqui a nossa programação, que já passou rapidinho. Passa muito rápido esse horário. Então, o que acontece? As despesas dedutíveis, os seus dependentes, a pessoa que vai declarar, muito cuidado na hora de colocar
os dependentes não podem ter os menores, né, de 21 anos, de 24 anos ali, os filhos, não pode ter, se ele teve rendimento, a receita vai cair na malha que aquele dependente teve rendimento. As despesas, por exemplo, de educação, ela tem um limite. Tem um limite anual, você pode gastar 12, 15 mil por ano com a escola do seu filho, mas só pode abater R$ 3.600, até R$ 3.600. Então, a saúde não tem limite, mas muito cuidado no preenchimento da declaração. A pré-preenchida, aquela que vem com as informações da Receita, muitas das vezes vai faltando informações, e foi boa a sua pergunta, vem faltando informações, muitas vezes você declarou, você tem um recibo de um dentista, que todos os profissionais de saúde, todos eles é dedutível. Toda despesa que você tiver com saúde, eu até anotei aqui, você deve sim, médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeuta, fonoaudiólogos, profissionais da saúde em geral. Que agora está sendo direto, né? Clínicas e laboratórios, você fez exame, clínica, laboratório, hospitais, internação que você teve lá um gasto com você ou com seus dependentes, tudo é dedutível do imposto de renda. Agora, o que você tem que ter cuidado? O contador informa, você procura um profissional, informa na declaração e acompanha. Eliane, muitas das vezes a pessoa vai lá na Receita Federal, lá no portal do ECAC, no Gov, e ele vê lá a declaração lá com pendências, aí ele apavora. Calma, muitas das vezes você declarou ali o dentista que fez o seu tratamento, mas ele ainda lá não declarou na declaração dele. Então tem que bater Tem que bater um cruzamento de informações que a Receita trabalha com essas informações. Então o dentista informa lá, e você informa aqui, você tem que aguardar. Não tem aquele desespero de você ir lá e tirar essa informação da sua declaração. Aguarde que vai processar. Ela está com pendência, mas é porque o profissional lá não declarou ainda. Eu tenho uma cliente que ela teve muitos gastos com saúde. Está lá os dentistas, psicólogos, está tudo lá na declaração dela, mas está aparecendo com pendência, porque os profissionais lá ainda não declarou. Então, aguarde que vai processar. As deduções de educação é só até 3.600, você pode gastar 10, 12 mil. Nem é bom, às vezes, colocar, que já aconteceu um caso de um cliente da minha irmã, que é contadora também, de cair na malha porque ele colocou lá 15, 20 mil que ele gastou com o dependente. Não, mas com a educação? Com educação. Mas geralmente os colégios pagam 1.000 e pouco. Sim, os colégios mais caros da cidade, por exemplo. E esses colégios? Sim, mas aí o que acontece? Só pode quanto? Até quanto? Até 3.600. Só? Então, muitas vezes a pessoa coloca lá 22 mil, 18 mil que ele gastou. A declaração dele vai para a malha para ele comprovar aquele gasto que ele teve. Mas o colégio não passa também igual. Não, só os profissionais liberais. Os profissionais, a saúde em geral não tem limite. Porém, a Receita Federal trabalha com o sistema. As pessoas que ganham mais, elas são mais vigiadas. As pessoas que ganham ali até os seus 80 mil anual não é tão vigiado, vamos dizer assim. Os que ganham mais, 200 mil por ano, 300 mil por ano, essas pessoas, se tiver um percentual da renda dela, gastou a mais com saúde, a declaração dela automaticamente vai para a malha. Gente, mas o papo está tão bom, tinha mais outras coisas para a gente pegar informação aqui, mas infelizmente o nosso horário aqui já passou do horário, 4 minutos. O pastor Osmar e o senhor que é contador também, que está aqui nesse bate-papo com a gente, né? Dando uma aula para nós sobre as declarações de imposto de renda. Deixa que você faça suas considerações finais. Tá, joia, Eliane. Eu quero agradecer a oportunidade da gente estar falando, né, sobre o imposto de renda. São muitas informações realmente. Por favor, antes que você faça suas considerações finais, me passa aí o seu contato, se alguém queira fazer, aí está precisando de fazer uma declaração de imposto de renda, vamos falar aí o seu contato, o e-mail. Sim, o nosso escritório, Noleta Assessoria Contábil, está de portas abertas aí para ajudar você no que for necessário para fazer a declaração bem feitinha e não ter problema no futuro, né? O escritório fica abaixo do Supervi do IAPC. O nosso telefone é 3313-6149 e o celular 62-99416-5076. Esse é o contato lá do nosso escritório. Olha aí, gente. Em nome do nosso diretor-geral, que é o Fernando Dutra, agradeço imensamente aqui a sua presença no canal 14, no nosso estúdio, né? E vou convidá-lo para voltar novamente em outras vezes, né? Para nos dar mais informação, que foi uma honra em tê-lo aqui na nossa programação. Muito obrigada mesmo. O prazer é todo nosso e eu fico muito feliz, né?
que as pessoas possam realmente ter aprendido alguma coisa. E fica essa dica: nunca faça sua declaração, às vezes você mesmo, achando que está, né, que está bom, que está certo e tal. Sempre procure um profissional para fazer e acompanhar a sua declaração, porque realmente são muitas informações. Às vezes um preenchimento, uma coisinha que parece ser simples, pode causar um problema grave lá na frente. É um dano bem grande, Dano realmente. grande. Ô, gente, a gente vai encerrar aqui por enquanto, mas não saia daí, que daqui a pouquinho voltamos. Nós temos muito mais aí para passar para vocês.